Abra sua Bíblia aí no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Apenas um versículo aí, Efésios 5, versículo 25, que diz assim: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Diga, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, só a parte B do versículo aqui. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando nós lemos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, lá do versículo 12 até o versículo 27, nos fala ali sobre a disposição dos membros, né? Ali está falando de um corpo, que é o corpo de Cristo, e fala também, faz uma comparação sobre o corpo humano. Ali fala que o braço não é mais importante que a mão não é mais importante que o braço, né? O dedo não é mais importante do que a unha não é mais importante do que um pelinho que tem aí no seu dedo, porque se ele inflamar, ele pode até te derrubar, não é? Pode dar uma febre, uma infecção. Fala que as pernas não são mais importantes do que o pé, e assim importante. E uma coisa interessante, parece-me que ali, que aquilo que nós interpretaríamos como os membros mais nobres, mais importantes, mas não é isso que diz. Dá importância a cada membro, né? Nenhum membro ali é inferior. E nesses tempos, depois de caminharmos junto a essas cerca de 25 anos, né, nós vemos a igreja, e sempre enfatizamos aqui, né, a igreja, olhando assim, ela é imperfeita, né, porque tem pessoas muito diferentes, né, mas nós sempre enfatizamos que o sangue de Jesus está sobre a igreja. E quando Deus Pai olha para a igreja, ele vê uma igreja perfeita, porque Cristo está na igreja. Olhando aqui, né, eu vejo a igreja como algo fascinante. Nesses dias, né, em cada evento, vejo mais ainda, em cada culto vejo, né, nós fizemos esse evento, esse seminário. Uma pena, queridos, que quem veio sabe disso aí. Mas eu já tenho 30 anos de evangelho, daí eu tenho 50, não é? E um pouco mais de 50, e acho que ainda não sei absolutamente nada, não é? Então, se perde muito, né? Se perde muito, né, da igreja crescer em várias áreas, né? Não estou forçando a barra nisso aí, não. Mas eu vejo a fascinação da igreja quando, puxa, como é que nós vamos fazer isso, e como é que nós vamos fazer aquilo, e convocamos tal equipe, não pode vir, verdade, cada um tem atividades, tal, e aquele irmão tal, mas na hora parece que a coisa funciona perfeitamente. Então, diga, a igreja é fascinante. Basta nós observarmos cada reunião. Por exemplo, nessa reunião, se nós observarmos aqui, não é, há pessoas de diferentes origens, né, de diferentes formações, de níveis econômicos diferentes, de idades diferentes, de gostos diferentes. Todos têm o seu passatempos diferentes, né, muita coisa diferente, até objetivos de vida. E, enfim, as habilidades, os dons, os talentos diferentes, né? Queridos, eu trabalhei em empresa há cerca de 30 anos, né? Então, em empresas, você sabe, né? Dependendo, até a menor empresa, né? Mas as grandes empresas são formadas por departamentos. E você tem que ter... Os departamentos têm que ser formados por pessoas homogêneas, né? A engenharia tem que ter os engenheiros, tem que ser aqueles engenheiros mais habilitados, aqueles que já têm um tempo de carreira, não é? E aqueles que vêm atrás, que se formaram, vão estar com aqueles outros lá para aprender também, mas são grupos homogêneos, né? Quando a gente olha assim aos nossos olhos, né, a igreja parece um quebra-cabeça, né? Nós entendemos que, puxa vida, né? Olhando assim, será que vai dar certo, né? Deveria ter mais pontos em comum entre os participantes, devia ter os mesmos interesses. Você nota que não tem os mesmos interesses, devia ter os mesmos projetos de trabalho, né? Enfim, né?
Mas eu fico maravilhado porque a igreja do Senhor não precisa nada disso. Quando olhamos aqui para a palavra, né, eles formam uma família e possuem uma unidade. Embora as pessoas, unidade na igreja, tal, tem unidade, né? Mas a igreja não precisa nada disso. A igreja é o grupo mais heterogêneo, mais diferente que nós podemos imaginar. Só precisa de uma coisa: verdadeiramente a pessoa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, né? E aí é que está a beleza da igreja. Ela, a igreja, mostra ao mundo que é possível superar todas essas limitações, né? Todas essas diferenças, né? Porque há alguém superior na igreja. Diga: Jesus Cristo. Ele é que nos comanda, Ele que está à frente, né? E Ele não discrimina ninguém, queridos, né? Quando nós começamos a igreja aqui, né, no Jardim Morumbi, e tínhamos algumas propostas, até de igrejas formadas, até de igrejas com escolas, tal, mas Deus nos mostrou aqui. E depois de algum tempo, né, alguns anos, muitos vamos para o centro, pastor. Por quê? Porque lá no centro nós vamos pegar um tipo de pessoas, até oficiais que depois saíram da igreja, tal, isso, aquilo. Queridos, eu não penso que Deus muda de ideia tão rapidamente. Ou melhor, Deus nunca muda de ideia, né? Nós pregamos aqui, o pastor Glaucio prega que Deus, né, Ele não chama os habilitados, mas Ele capacita aqueles que se colocam diante dEle nas suas mãos. Vamos pegar, até hoje, esses dias, eu vi pelo menos de 4 pastores, né? Vamos para aquele lugar, porque nós vamos pegar um nível de pessoa tal, isso, vamos pegar... Não, o Senhor não fez isso. Isso não é igreja, queridos. Isso existe outros interesses, né? Mas não é igreja. Nós não estamos absolutamente preocupados com isso, né? Por quê? Porque a paz de Deus e a salvação do Senhor Jesus Cristo é oferecido a todo ser humano, amém? Então, quando eu olho aqui, não é, quando nós vivemos parte da igreja, fazemos parte desse corpo, né, nós vamos nos inteirando da necessidade de um, da necessidade de outro, ajudando um, ajudando outro, sendo ajudados também. Não é? Então, entendemos pela palavra de Deus que cada pessoa tem seus talentos. E nesses dias vimos mais uma vez, né, diante de um objetivo tão grande para ser alcançado, né, nós vimos depois os irmãos, né, achei até interessante, porque o irmão que estava na cantina passou por mim, meio que mancando. Falei: onde você trabalha, irmão? Na GM. O que aconteceu? Aqui é mais rápido que a GM, irmãos. Aqui é mais rápido que a linha de produção da GM. Aqui a gente tem que dar conta do recado. Então, já pensou se tantos mais se candidatassem, né? Tantos mais se candidatassem e se colocasse, um aliviando o trabalho do outro, né? Então, é por isso que a igreja é comparada ao corpo humano, né? Há pessoas que enxergam mais, há pessoas que ouvem, há pessoas que abraçam, há pessoas que falam, né? Há pessoas que beijam, né? Ninguém é menos ou mais importante, né? Todos são desejados e necessários. Diga comigo: todos são desejados por Deus e necessários no corpo de Cristo. Agora eu quero terminar essa reflexão com 3 perguntas. Primeira: você ama a sua igreja? Sem retorno, sem resposta. Você ama a sua igreja, né? Talvez, embora nós lutemos contra isso, né, você não consegue, tem dificuldade com alguém, mas isso não te impede, né, de amar ao corpo de Cristo e de vencer essa limitação, né? Uma outra pergunta: você contribui com a obra de Deus? Né? Pode ser que você nem concorde com tudo que é feito, mas creia, é feito. Aqui na igreja, não é? É feito. Se você olhar esses anos, se você pensar, né, nesses anos, você pensar que nunca ganhamos nada de ninguém, né, que nós não temos uma igreja, mas não foi uma igreja, não é, que investiu aqui, não é? Talvez você não concorde com tudo que é feito. Mas que honra é poder, eu digo não só honra, mas é uma honra e privilégio servir ao corpo de Cristo e ajudar no corpo de Cristo, né? Uma outra pergunta: você usa seus dons na igreja, né? Você pode achar que não sabe, pode fazer muita coisa, mas a Bíblia diz que pelo menos um talento, um dom, né,
você é capacitado por Deus. Então, no muito pouco que você acha que você faz na igreja, esse seu muito pouco pode abençoar a muita gente no corpo de Cristo. Amém, queridos? Então, a igreja é a família de Deus. Diga, que privilégio fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. E nós, como família pastoral, nós queremos dizer aqui, depois desses 25 anos, né, já estou ficando, não velho, né, mas já estou ficando, como é que a gente diz aí, Elza? Mais o quê? Maduro, não gostei da ideia, não. Maduro está pronto para cair. Mais experiente, depois desse tempo todo, né, nós podemos olhar para a igreja e dizer para cada um de vocês, amamos vocês. Amamos vocês. Né? E eu creio que nós, a cada dia, né, vamos chegar mais a essa perfeição, andando. Verdade que, de vez em quando, alguns esbarrões, mas como diz o pastor Glaucio, né, e eu também digo isso, né, pessoas honestas e pessoas sábias, os esbarrões, os encontrões, não distancia um do outro, mas nos ajuda a avaliar e, depois disso, nos aproximarmos mais para fazer com que a obra do Senhor cresça em todos os sentidos. Amém, queridos? Amamos você. Diga para o irmão, eu amo você como igreja. Amém. Glória a Deus.